Olá, tudo bem? Aqui é o Jorge Paulo, mensageiro do mundo espiritual, do vovô Jeremias. Hoje ele quer abordar um pouco sobre a vaidade e o orgulho. O vovô conta que nessas duas palavrinhas existe a destruição do homem. Ele quer dizer o seguinte, que por muitas vezes, quando ele estava preso na senzala dele, ele viu o seguinte, que os coronel, eles se gabavam muito daquela situação de ter poder, de poder mandar, de poder dominar tudo eles, fazer toda aquela escravidão com eles tudo, mas eles viam que aquilo se transformava naquilo que vocês falam hoje de vaidade. Para ele ter poder, ele se orgulhava que ele podia mandar, desmandar, sair, ele tinha mais que a liberdade, o vovô falava. Tá. Então o vovô pensava o seguinte, meu pai maior, como que eu lido com uma situação dessa? E ele procurava dentro do coração dele e não encontrava esses negócios de vaidade e de orgulho que vocês têm hoje. O que ele só queria na época era só ter o cantinho dele. Humilde, tranquilo, poder matar a fome dele, que ele sempre falava, e dos crianças dele, da melhor forma possível. Mas ele pensava, como que eu vou conseguir isso se existe esse negócio de vaidade e orgulho? Por muitos anos o vovô pensava o seguinte, pai, ele falava, me ajuda a compreender esse negócio. Eu não quero ser assim. Eu não posso ser assim. Eu estou vendo que esse negócio leva à doença, leva ao desespero, e se brincar você morre antes do tempo. E não é isso que eu quero para eu. O vovô falava. Aí com o tempo ele foi vendo as coisas acontecer. Teve um dia que ele falava que ele estava na senzala dele e ele via que estava todo mundo fazendo uma gritaria lá. Ah, me acuda, não sei o quê. E ele pensava, nossa, será que aconteceu algum problema? E ele começou a ouvir, ah, o coronel não está passando bem. Tá certo, não está passando bem. Aí passou um minuto, ele estava lá preso na senzala, e a turma sabia, o feitor começou a falar para o coronel o seguinte, olha, aquele velho sabe fazer reza, quem sabe o seu melhor. E foram chamar eu, o vô. Aí o vô foi, né? Pensei, né? O que eu tenho a perder? Se eu vou estar ajudando ele, quem sabe ele melhora, liberta nós tudo e deixa nós trabalhar tranquilo, sossegado, sem essas correntes no pé e melhora a nossa vida um pouquinho e da nossa família. Aí ele chegou lá na casa grande que ele sempre falava e viu o coronel lá deitado na cama. Parecia que ele estava vivendo em outro lugar. Ele não estava mais ali. Ele dava uns gritos, tinha horas, ele suava frio, o vô via. E o vô pensava o seguinte, esse homem está tendo alucinação, ele não está no seu juízo perfeito. Daí ele pensou o seguinte, olha, e o capataz do lado dele, olha velho, faz o negócio, o seu rezador aí para ele poder melhorar. Senão vai acabar complicando toda a nossa vida aqui tudo e você vai acabar apanhando, se você não fazer ele melhorar. Aí o velho Jeremias pensou o seguinte, no pensamento dele, ele falava para mim, eu vou pedir ao meu pai maior que me dê essa oportunidade de fazer o rezador para esse que está em cima da cama, mas eu vejo o seguinte, que a vaidade e o orgulho dele deixou ele nessa situação. E nesse dia ele fez o rezador. Ele pediu ao pai maior por duas palavras, pai, perdoa esse homem, ele não sabe o que faz. Além de judiar desse humilde escravo, que sou eu e meus irmãos, ele disse que o Senhor não existe.
Ele questiona a sua existência, meu Pai maior. Mas eu peço ao Senhor clemência, que o Senhor dê força para eu poder fazer ele enxergar a vida de uma outra forma. Aí o vô conta que ele fez a oração dele um dia e levar ele para a senzala de novo. Fez o outro dia e levou ele para a senzala de novo. Aí no terceiro dia que ele fez as orações dele, ele fala o seguinte, que nesse dia aconteceu um negócio diferente. Ele começou a falar diferente comigo. Como que falar diferente? O vô fala. Ele olhou assim pro vovô e falou assim, olha, às vezes parece que eu tenho tudo e não tenho nada. Eu estava deitado aqui, gritando muitas vezes, que nem acho que você viu gritando, mas parecia que eu estava preso dentro de mim e não entendia nada. Eu parecia que estava sendo castigado. Aí eu vou ouvir ele falar e pensava, vou deixar ele falar, para depois eu ver o que eu posso falar para ele, para que ele compreenda. Aí o vovô diz o seguinte, que conforme ele ia falando para ele, falou assim, olha, eu fui uma pessoa muito maldosa mesmo, né? E você vê que eu tenho toda essa casa grande meu aqui, tenho 6 com minha mercadoria, mas parece que eu vivo na escuridão e no desespero. Aí eu vou, para ele não questionar muito ele, eu vou falar assim, mas por que, meu senhor? Aí o coronel perguntava para ele, falava para ele o seguinte, às vezes parece que eu tenho que ser diferente. Parece que eu não aprendi a lição, né? Aí eu vou falar o seguinte, olha, perdoa o que esse velho vai falar para você. Se você pensou nisso agora, é porque você tem que mudar mesmo. Eu posso não ter instrução, como o senhor mesmo sabe. Eu sirvo vocês aqui, faço o meu trabalho nos campos, mas eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é amor no coração e um pouco de solidão por causa da minha família. Aí o coronel virou e falou para ele o seguinte, olha velho, eu acho que de hoje em diante eu vou decidir mudar. Esse sentimento que eu tinha de maltratar vocês e achar que o que eu tenho é o suficiente para poder ter a minha vida, não está adiantando nada. Eu vou precisar mudar de lado. Tentar recobrar um pouco do que eu já fui. Eu aprendi que eu tinha que ser assim para eu poder ter as coisas. Mas hoje, no meu desespero, eu vejo que eu não mudei, né? Parece que eu só piorei. E depois daquele dia que o vovô conversou com o coronel, ele começou a pensar o seguinte, o Pai Maior está fazendo um mistério na vida desse homem, para eu. E passou uns dias que ele foi de novo lá pela 4ª vez fazer a reza dele pro coronel. O coronel já estava de pé, não estava mais deitado. E ele pegou, falou assim, ó velho, senta aí. Ele nunca tinha sentado numa cadeira, o vovô fala. Aí o vovô sentou na cadeira e o velho sentou na outra. E ele falava assim, olha, eu quero aprender com você, velho, as coisas que eu não sei. Parece que eu estou vivendo numa escuridão e eu não quero mais isso para minha vida. E nem para minha família. Eu preciso mudar, mas eu preciso do trabalho de vocês. Vocês sabem. Eu preciso deixar esse negócio que eu sinto que às vezes parece de ter tudo e não ter nada. Eu sei que as pessoas dos meus portes vão achar isso errado, mas eu vou fazer escondido. E nesse meio tempo o vô fala que
a atitude do coronel mudou contra ele. Ele começou a olhar o vovô Jeremias com outro olhar. Aí o vovô pensou o seguinte: o meu rezador funcionou mesmo, com a graça de nosso Pai Maior. Não que eu não acreditasse, eu já estava preparado para quando meu Pai Maior falasse para assim: olha, não tem nada, se não der certo, a gente faz de uma outra forma. Aí foi quando o vovô pensou o seguinte: olha, eu lembrava que quando eu falava da vaidade e do orgulho que o meu coronel tinha, depois ele caiu enfermo e o desespero dele não há remédio que curava, ele veio conversar comigo. Aí o vovô fala que quanto mais o coronel tinha solidão, ele vinha conversar com ele. Algumas vezes na senzala e algumas vezes ele chamava para ir na casa grande. E lá o vovô dava os ensinamentos dele, que ele sabia, e o coronel só escutava e pensava: olha, velho, eu não sei de onde você tira tanto esse conhecimento, mas eu estou precisando aprender um pouco disso daí para poder ver se a minha vida melhora mais. Eu tenho necessidade, eu tenho poder para resolver, e sem conhecimento eu não vou resolver. Aí o vovô foi explicando para ele cada dia: olha, isso aqui é assim que eu aprendi, esse aqui é de outro jeito. Eu sei que o vovô falou várias coisas para ele, e nesse meio tempo ele foi interpretando tudo da melhor forma possível. Aí o vovô já sentia que ele já não tinha mais raiva dele como escravo, que ainda continuava, porque ele falava para o vovô que ele precisava dele como trabalhador, os irmãos de pele escura dele também. E ele queria ser um pouquinho mais solidário com eles. Porque na época que o vovô vivia, ele não poderia dar alforria para o vovô, mas ele podia pelo menos diminuir as coisas de ruim que ele tinha. Isso ele podia fazer, o vovô falava. E o vovô fala que depois desse tempo para cá, quando ele começou a entender que o fato dele ter poder e ter as vaidades da vida, de se achar bonito pelas moedas que tinha, não adiantava nada. E isso levou ele quase pela morte. Foi quando o vovô começou a pensar que o Pai Maior deu toda essa felicidade para ele, preso dentro da senzala. Porque como que ele, como um escravo, que ele era na época, fazendo os curadores dele, os rezadores dele, conseguiu bater de frente com o homem de poder que era o seu coronel. Precisou dele cair numa cama, viver as expiações da vida dele e saber que a vaidade e o orgulho que ele tinha estava matando ele um dia após o outro. E depois desse meio tempo, o vovô falava o seguinte para os irmãos dele de cor na senzala: falou: olha, eu estou conseguindo atravessar o coração daquele homem, e logo, logo, quem sabe nós não temos uma vida um pouquinho melhor. Aí o vovô fala o seguinte, que depois começou a melhorar um pouco as comidas deles. Eles continuavam fazendo seu trabalhador ainda, mas já era mais diferente. O amor dele foi crescendo naquele meio e foi irradiando. Parecia que os rezadores dele eram mais importantes do que aqueles que rezavam de verdade, pelo que ele falava. O vovô falava o seguinte: eu não sabia rezar. A única reza que eu fazia na hora era agradecer ao meu Pai Maior por estar vivo e por ter aquela pessoa ali do lado que eu estava ajudando. Era só essa a minha oração. Aquilo lá preenchia tudo o meu coração de felicidade e parecia que radiava um ser de luz ao meu lado. E o meu olho molhava de felicidade. Eu sei que molhava. Então, por isso que hoje eu vos falo, através desse pequeno vídeo, o que vocês vão ganhar com a vaidade e o orgulho de vocês. Às vezes é melhor vocês refletir um pouco, pensar bem e não deixar tudo isso destruir a vida de vocês.
Porque eu vejo o seguinte, o vô fala, que todo o meu aprendizado lá em cima, para hoje aqui embaixo, continua. Hoje a minha função, depois de lá de trás, quando eu vivia ainda encarnado, era ensinar um homem de posse e de poder que para ele viver bem, ele tinha que esquecer dessas duas palavras. Ser um pouquinho mais humilde, nem que fosse escondido, que nem ele falou. Mas tudo bem, o vovô venceu essa etapa, com a graça de nosso Pai Maior, Carlos sempre, ele agradecia todo dia, e diminuiu um pouco o sofrimento dele na senzala com os irmãos de pele escura. E nesse meio tempo ele foi pedindo ao Pai Maior que o amor dele fosse transformando todos os lugares ao redor dele, os outros coronel, tudo, para poder ver se ele conseguia ver que aquele lugar, aquele espaço ali, melhorasse, irradiasse. E ele foi conseguindo com o tempo. E ele fala que ele não consegue entender como, porque ele era só um escravo. Mas o amor dele, quando a pessoa chegava para ele perto dele e olhava, a pessoa não conseguia ter palavras para conversar com ele. Parecia que estava conversando não comigo, estava conversando com uma outra pessoa. E muitas pessoas questionaram muito na época, como é que pode um cara sem instrução, um escravo, preso dentro da senzala, dando explicação para nós que tem estudo? Da onde que ele tira tudo isso? O vovô conta que às vezes teve pessoas que ficou com raiva dele por causa dele ajudar as pessoas. Mas tudo bem, o vovô meu fazia todos os trabalhos dele assim mesmo, do mesmo jeito, e não tinha problema. Ele rezava para aquelas pessoas, diminuísse a raiva dele, e agradecia pelas pessoas existir ao lado dele e questionar esse lado que ele fala de raiva. Mas ele sempre pensava o seguinte, meu pai, dê força para esse velho, para me poder mudar um pouco esse mundo, para a minha geração, e a geração que eu estou querendo ajudar, que é de outra cor, não faça mais a maldade que estão fazendo. E que eu nunca mais veja aquele homem em cima daquela cama mais, para que eu possa transformar a vida de todo mundo nesse amor que eu trago dentro de eu. Hoje, graças ao Senhor, meu Pai Maior, eu agradeço todo o meu coração, ele falava, eu consegui pelo menos ter um pouquinho de liberdade. Amanhã, quem sabe, eu não tenha mais. E é com esse amor é que eu penso em conseguir alcançar todo o coração daqueles que estão parecendo um muro. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Por isso que o vovô fala, enquanto é cedo, mude. Quem estiver ouvindo esse vídeo, deixe de lado a vaidade e o orgulho. Vocês não vão ganhar nada com isso, o vovô fala. De tudo o que vocês vão ganhar é só a tristeza e as doenças. Igual aquele coronel estava naquela situação. Eu precisei de fazer uns 3, quantos rezador quase que eu fiz, eu não tenho muita certeza. Eu lembro que eu fiz 3 quase em seguida. Só na quarta que deu uma melhorinha. Aí já na quinta ele já estava de pé, já recobrando a consciência de novo. Aí foi quando ele veio falar comigo e falava assim, olha, eu não sei o que você tem, mas eu vejo que você tem o que eu não consigo, que é amor e paz nesse coração, velho seu. Eu preciso aprender. Não tem outro jeito. Quando o vovô começou a ouvir essas palavras, o vovô chora até hoje. E como é que pode ele, com tanta pouca instrução e sofrimento na senzala, conseguir derrubar um homem tão grande de poder assim? Ele fala, é por amor a Deus. E é esse recado que eu quero dizer para você, que está ouvindo esse vídeo. Ame sempre o Pai Maior. Ele que é importante. A nossa trajetória, a gente vai acertando aqui, acertando ali. É assim que importa. Por isso, pense bem na hora de sentir vaidade e sentir orgulho. Vocês não vão ganhar nada com isso. Eu vou falar. Vocês vão só atrair toda a destruição para a vida de vocês. É isso que vocês querem mesmo? Igual eu ensinei o coronel na época, riscando levar os açoites no morão.
Mas eu corri o risco. Eu não tive outra saída. Eu fazia os meus curador, quietinho, em silêncio. E foi um dos capatazes dele que disse que eu fazia o meu rezador. E quem sabe poderia melhorar o patrão. Foi daí que eu consegui fazer as mudanças nele, aos poucos. Um dia após o outro. Ele confiava um pouco em mim, mas não tudo. Mas já era tava bom. Eu não tinha nada. Eu só tinha falta de inexistência para ele. Para mim, ele não existia e eu não existia para ele. Mas hoje, quando ele lembra onde ele está, ele sabe que esse velho Jeremias deu todo o amor e o apoio quando ele precisava, mesmo sendo escravo. E eu tenho certeza que vocês vão entender. Hoje ele lembra. E essa história pode não estar escrita em outros livros, mas eu estou contando para vocês que é verdade. É a realidade que eu vivi um dia, há muitos anos lá atrás. E hoje eu quero trazer para vocês, de verdade, essa situação, para vocês verem que a vaidade e o orgulho até hoje destrói vocês não percebem. E quando vocês perceberem, pode ser tarde demais. Mude, gente. Eu falo com vocês. Mude. Até lá, Deus abençoe.